Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 15. Nós iremos discorrer acerca de um texto que é muito conhecido e há tempo que Deus vem falando comigo sobre algumas vertentes desse texto e eu quero compartilhar com você hoje, tá? Quero compartilhar com a igreja do Senhor. Todos encontraram? Capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Diga, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora na tua presença. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por nos encontrarmos na congregação dos santos e mais uma vez ter a oportunidade de ser ministrado através da tua palavra. Fala conosco, queremos te ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sente-se, querido, por favor. Eu estou intitulando essa mensagem de Hora de Levantar. Diga, hora. Não, mas diga forte, diga, hora de levantar. Quando omitimos o despertar, neutralizamos a ação. No entanto, quando ouvimos a voz do Espírito e não endurecemos o coração, recebemos o novo de Deus em nossas vidas. Quando postergamos, deixamos para trás, não damos atenção devida, impedimos o agir invisível de Deus, é como se estivéssemos indiferentes a tudo aquilo que Deus tem falado conosco ao longo do caminho. Desde o primeiro dia que Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus vem falando, Deus vem se revelando, Deus vem cuidando, Deus nos dá livramento, Deus nos conforta, Deus injeta uma porção de amor, uma porção de força. A sua graça vem sobre nós e nos alcança e nos fortalece. Mesmo fracos, debilitados, sem forças, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Podemos ouvir dEle: a tua graça me basta. Podemos exultar, regozijar nas tribulações, nas perseguições, porque sabemos que o poder dEle repousa sobre nós. E podemos declarar: quando estou fraco, aí sim é que sou forte. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60, versículo 1. É preciso muito mais do que apenas boa intenção. Como já disseram algum dia,
de boa intenção, o inferno vive cheio, está lotado, está esbarrotado. É preciso muito mais. Precisamos nos levantar e fazermos aquilo pelo qual fomos chamados para fazer, custe o que custar. Haverá um momento que será necessário a gente cortar na carne, o que eu chamo de quebra de paradigma. Somos acostumados com o modelo, somos acostumados com a caixinha, com o quadrado, e tudo que sai fora do quadrado nós nos assustamos. Por quê? Porque não conhecemos o agir invisível de Deus, porque estamos inseguros, porque não confiamos nele, porque não nos rendemos, porque não nos entregamos por completo a ele. Porque se nos entregarmos por completo, confiaremos, porque sabemos que ele é a nossa força, porque sabemos que ele é o nosso escudo, porque sabemos que ele é a nossa fortaleza. Amém? Não podemos compactuar com o pecado. Pactuar ou fazer pacto com o pecado é o mesmo que dar as costas para Deus. Você sabia? O filho mais novo pede ao pai sua parte na herança e depois de alguns dias pega seus pertences e vai embora para uma terra distante. Chegando lá, dissipa tudo o que possuía, desperdiça todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O texto bíblico diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os campos aguardar porcos. Está no versículo 14 e 15 do texto que nós lemos. Com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, que ele não contava com a possibilidade da fome. Com certeza, ele não parou para pensar, para ponderar sobre as consequências, sobre a variação do tempo. Ele não levou em conta que os acontecimentos relativos à sobrevivência são cronometrados pelo tempo, determinando seus efeitos e sua ação. E na maioria das vezes, nós não levamos isso em conta. Esquecemos que existe um tempo. Se existe um tempo, existe um Senhor do tempo. Mas nós não percebemos, passamos desapercebidos, passamos desapercebidos que os acontecimentos relativos à sobrevivência são cronometrados pelo tempo, determinando seus efeitos e sua ação e a sua duração. E às vezes ficamos parados, neutralizados, sem saber o que fazer. Por quê? Porque em dado momento eu não parei, porque em dado momento eu não pensei, porque em dado momento eu me anulei, porque em dado momento eu não me rendi, porque em dado momento eu não perguntei a Deus se aquilo que eu estava vendo era para mim, era o tempo, e se Ele queria entregar na minha mão. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com você nessa noite: perdido na casa do Pai. Diga comigo: perdido na casa do Pai. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O filho mais velho ficou indignado ao perceber a atitude do seu pai. Com certeza, durante toda a sua vida, ele deve ter sido bastante fiel e cuidadoso com o trabalho no campo. Porém, estava perdido dentro da casa do seu pai. Aí você pergunta: pastor, você está falando de quem? Você está falando do filho pródigo? Não. Eu estou falando do irmão dele, do irmão mais velho. O filho pródigo recebe sua parte na herança e vai embora.
quando ele desperdiça tudo, quando ele não tinha mais dinheiro, quando ele não tinha mais influência, sobreveio sobre aquela terra uma grande fome. Olha as consequências. Depois que acabou tudo, ele poderia muito bem ter conseguido um emprego bom, ter conseguido algo para ele dar continuidade à vida dele. Sobreveio uma grande fome naquela terra, ao ponto dele ir ter com um senhor que tinha porcos, e ele foi se agregar aos porcos, e o texto diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Amados, o contexto judaico aponta para uma realidade, que aquele filho mais novo, que é chamado, que é conhecido como filho pródigo, ele não poderia sair de casa, ele não poderia pedir a parte dele na herança. Por quê? Porque o pai dele não tinha morrido ainda. Ele só poderia ter a parte dele na herança depois que o pai dele morresse. Enquanto isso, o dever dele era cuidar do pai, honrar o pai até a morte. O que é que ele faz? Pai, eu não tenho nada contigo. Eu prefiro que você morra. Eu quero a minha herança. O que é que acontece? Depois que ele dissipa tudo, olha a lei da semeadura. Ele gasta tudo. Quando ele gasta tudo, sobreveio uma grande fome. E ele vai comer, desejar comer comida de porco. Se arrepende sim, cai em si. Ele lembra que na casa do pai dele tem pão, tem comida, tem tudo, tem do bom e do melhor. Ele diz, me levantarei e irei ter com meu pai, e tirei, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Assim ele faz, se levanta e vai em direção ao seu pai. O que é que acontece? O pai dele estava na porta esperando por ele. O avista de longe e vai ao encontro dele e o abraça. Manda dar um banho nele, coloca roupas novas, coloca um anel selando a aliança. Manda matar um novilho, um cevado gordo e dá uma festa. O que acontece? O filho mais velho, quando vinha do campo, que vê a festa, que vê o som da música, fica irado, se indigna. Não pode. O que está acontecendo aí? Um dos criados sai e diz, informa para ele, veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde e com vida. Amados, quando Deus começou a falar comigo acerca desse texto, confesso a você que eu tremi nas bases, porque estamos caminhando, estamos na direção certa, estamos no caminho, estamos nos santificando, estamos num processo de santificação progressiva, mas em dado momento somos tentados a cair na esparrela, no engodo do pecado. Perdido por quê? Como pode um filho não conhecer a motivação correta do coração do seu pai? Por mais que esse pai seja indiferente, distante e não participe ativamente do cotidiano do filho, pelo menos dá para se perceber em qual vertente, no sentido figurado, para onde vai o seu caráter, como se apresenta as duas faces opostas ou simplesmente diferentes. Como é que meu pai se comporta, como é que é a maneira dele reagir às coisas. Se percebe que não existia isso no relacionamento do filho mais velho com o pai. Pelo contrário, ele questiona, se enraivece, fica indignado e se recusa a entrar na festa. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nesta noite: qual é a festa que você tem participado? Ou qual é a festa que você tem se recusado a entrar? Não fala nada, é só para você pensar. O que isso denota? O que significa isso? Revolta, desprezo, falta de amor, revela relacionamento quebrado, revela falta de comunicação, revela egoísmo. Claro, por que egoísmo, pastor? Porque egoísmo é amor exclusivo à pessoa e aos seus interesses próprios. Primeiro, ele não despertou-se. Ele presenciou todo o processo de desmembramento na herança que cabia ao seu irmão mais novo, mas ele foi insensível como o filho mais velho. Ele deveria ter monitorado os passos do irmão, visando cuidar do coração do pai.
mas ele não fez isso. Veja aí, Salmos capítulo 17, a partir do versículo 6. O salmista vai dizer: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem e dos inimigos que me assediam da morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Salmos 17, versículo do 6 ao 10. Segundo, ele não usou de honestidade. Ele não usou de honestidade para com seu pai. Ele não abriu o seu coração para o pai, porque o texto não relata, ou seja, há indícios que ele ficou calado, ele não se abriu com o pai, ele não revelou para o pai o que ele achava, o que ele pensava sobre o seu irmão e sobre o próprio pai, ele simplesmente se cala. Então há indícios que ele ficou calado, guardou esse sentimento para si. Provérbios capítulo 16. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Versículo 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Terceiro, ele não teve ação. Por ele ser o irmão mais velho, ele deveria ter tomado a iniciativa de proteger o coração do pai. Pelo contrário, não houve nenhuma atitude de sua parte quanto ao regozijo, quanto à satisfação de perceber a alegria nos olhos, no rosto do seu pai. Abra aí, Filipenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Na verdade, esse filho que não foi embora, que não foi para bem longe, para bem distante da casa do pai, o coração dele também se encontrava separado do pai. Havia uma lacuna, havia um vazio, ele também estava perdido. Porém, ele não conseguia enxergar essa verdade. Olha para cá, por favor. Você consegue enxergar essa verdade na sua vida? Ele estava perdido dentro de casa e ele não conseguia enxergar essa verdade. Você consegue enxergar exatamente como você se encontra agora, hoje? Você consegue compreender o que Deus tem falado para você fazer? Você tem feito? Ou você tem sido omisso, negligente, procrastinador, adverso, contrário a tudo que há de mais precioso no coração de Deus para o seu coração? Tim Keller define a condição dos dois irmãos da seguinte maneira: o filho mau estava perdido em sua maldade, o filho bom estava perdido em sua bondade. Olha como é sério, é muito sério. Fico pensando como somos tentados a ceder ao engano. Por quê? Porque é de uma sutileza e de uma delicadeza sem precedentes, jamais visto. É uma nebulosidade só, falta luz, ausência de clareza. Mesmo assim, existem aqueles que são atraídos para a prática do pecado e ensurdecidos pelo engano que os envolve, destruindo sonhos, minando a esperança, desativando a fé, encarcerando-os na alma, deixando-os fragilizados com suas mentes cauterizadas. É muito sério, amados. É muito sério. Quantos filhos de Deus se encontram perdidos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor? Louvam, levantam as mãos, choram, falam em outras línguas, pula, ofertam, entregam o dízimo, mas estão perdidos dentro da casa do Senhor. Não sabem quem são, nem aonde estão,
nem para onde vai, nem com quem está indo. Estamos em plena geração fast food. O homem e a mulher de Deus não deve ser engodado com essas coisas, deve se aperceber. Não é a eloquência, não é a homilia, não é a exegética, não é a clareza homilética, não é. É vida no altar, é você conhecer, é você caminhar 1 légua, 10 léguas, 1000 léguas, é você comer uma saca de sal, é você chorar, é você se alegrar, é você caminhar com a pessoa e saber de fato quem são elas. Não é porque elas estão cheias de luzes, um cenário fabuloso e pregando bem, que você vai sair por aí anunciando a fala dessas pessoas. É incoerência. A igreja local existe para você dar ouvidos à voz do Senhor. Na igreja local, aonde você está plantado, aonde a palavra de Deus diz que você é plantado como cavalo de justiças para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que você tem feito nessa direção? Agora, o que fazemos? Atiramos para tudo que é lado. Ouvimos um, ouvimos outro. Tem mais. Eu tenho percebido que em dado momento eu estou falando com a ovelha. E ela disse, eu ouvi pastor fulano de tal falar isso, que eu fico estarrecido. O que é que eu faço? Eu fico calado, não digo nada. Vou orar para que Deus abra os olhos dessa pessoa. Porque, poxa, nós temos ministrado, nós temos estudo de sabedoria, nós temos estudo, todo mês nós temos um estudo de liderança, uma reunião estudando, buscando a Deus incessantemente. Não tem como você sair por aí dando ouvidos a tudo e a todos. Porém, não há nada de mal você ouvir. Agora tome cuidado para você não estar absorvendo o que você não deveria absorver e de repente você vai se engasgar com o osso. Aí, pode me chamar, que eu vou dar um tapa nas suas costas para você botar o osso para fora. Por quê? Porque muitos estão perdidos dentro da casa do Senhor. Quantos filhos que só pensam na herança, se esquecendo da aliança. Talvez você esteja pensando, se o meu amigo ou a minha amiga estivesse aqui hoje para ouvir essa mensagem, que pena que eles não estão aqui. Mas quem sabe Deus não está falando para você, porque Ele falou comigo. Há 20 dias Deus vem falando isso comigo. Deus vem ministrando isso ao meu coração. E antes de eu vir para cá falar para você, Ele já tem falado comigo. Então se Ele falou comigo e você está plantado aqui, Ele vai falar com você. Está na hora, igreja. Está na hora de nós mudarmos o foco. Está terminando janeiro. Está chegando fevereiro. Já dezembro chega. É incrível. Está um rolo compressor. Dormimos. Quando pensamos que vamos dar um cochilo, viramos para o outro lado da cama ou da rede, amanheceu o dia. O que nós estamos fazendo de nossas vidas? Será que nós estamos maximizando nosso casamento, a nossa vida com Cristo? Ou nós estamos apenas brincando de viver? Amém? Segundo ponto, envolvido diretamente. Qual o primeiro ponto? Vamos todos dizer, o primeiro ponto qual é? Perdido na casa do Pai. Segundo ponto, envolvido diretamente. Veja aí, versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. O que isto nos diz sobre Deus? Que Deus é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se. Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Há um desejo ardente no coração de Deus por se relacionar com seus filhos. Quem é que reflete na sua vida? Ou com quem você se parece mais? É com o filho mais velho ou com o filho mais novo? Ou com nenhum dos dois? É só para você pensar. Veja que mesmo o filho mais novo ter desprezado seu pai,
invalidando o costume judaico. O dever dele era auxiliar seu pai, como eu falei há pouco, cuidando dele na sua velhice até a morte. Mesmo sendo sabedor disso, ele deu as costas para um legado de vida, indo embora para bem distante do pai que tanto o amava. Escolhas erradas, resultados traumáticos. Porque eu costumo dizer que o homem que tem um encontro com Jesus, nunca mais ele é o mesmo. Porém, a mulher e o homem de Deus precisam ter um encontro com ele mesmo, ou com ela mesma. Você tem que saber quem é você. Você tem que conhecer seu limite. Você tem que conhecer até onde você aguenta ir. Porque se você não conhecer, haverá um momento que você vai andar mais do que você deveria ter andado. Aí você não vai dar conta do recado. Você vai se frustrar. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Olha aí, ó. O que eu desejei tanto, o que eu enchi meu coração de desejo, o que eu parti para cima para vivenciar, foi o que aconteceu? Esse desejo se virou-se contra mim. Aí o Senhor diz para Caim, mas cabe a ti dominá-lo. De quem é a responsabilidade? De quem é a igreja? Nossa, nossa não, é sua. Nossa não, é sua, é minha. Nossa é diferente. Vamos chorar juntos? Vamos. Vamos sorrir juntos? Vamos. Mas pecar junto, não vou pecar com você não, peque sozinho. Ou se livre dele. Nossa não. Olha para cá, vê como isso aqui é interessante. Isso aqui marcou meu coração. Veja aí, ó. Deus começou advertindo Caim, por quê? Foi por causa da oferta? Não. Deus está advertindo Caim do seu procedimento porque um terrível ato pecaminoso. Ou seja, ele deu a oferta dele e Deus não aceitou. Só que quando Deus não aceita, ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele consegue enxergar o perigo que está se aproximando de Caim. Veja bem. Então o que acontece? O ato pecaminoso estava próximo e, em linguagem figurada, o apresenta como um animal feroz, esperando saltar sobre ele. E Deus começa a adverti-lo. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, se fizeres bem, em lugar deste semblante abatido, naturalmente erguerias a cabeça e terias um semblante alegre, como aqueles que agem com propósitos elevados. Mas, se não fizeres o bem e continuares alimentando ódio contra teu irmão, por sua oferta se aceita, o pecado descerá à tua porta como um animal feroz por sua presa. O pecado deseja dominar-te, mas não deves temê-lo, porque o Senhor te concederá poder para enfrentá-lo e sair vitorioso. Amém? O que é que Deus está dizendo para ele? Submeta-se, obedeça, desça seu rosto no pó, se humilhe, porque eu exaltarei você no tempo devido. Quando o irmão mais velho estava no campo e o pai saiu da comemoração e foi de encontro ao filho mais velho, foi o que ele fez? Ele envolveu o filho no contexto. Ah, Jesus, isso aí é seríssimo. O que é que isso quer dizer, pastor? Que quando acontece algo que existe resistência de partes, e você sai, e você traz alguém para dentro do contexto, você envolve a pessoa. Tem mais, você envolve diretamente. E às vezes, ao envolver a pessoa, nós não descansamos em Deus. Há um Senhor do tempo que rege todas as coisas e tem tudo sob o controle. E Ele diz na sua palavra que não te deixará só, que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para que temer? Para que se assustar? Você não pecou. Se você não pecou, você está ileso. Apenas guarda teu coração, descansa e caminha. Anda, veja que enquanto eu caminho, quem sai chorando e semeando, o que é que acontece? Voltará sorrindo com seus feixes. Algo que não custa
Nada. Presta não, viu? Se algo vem para sua mão facilmente, desconfie. Desconfie. Seja na área emocional, seja na saúde, seja na área profissional, seja onde for. Tem que haver uma atitude, você tem que se levantar, você tem que realmente dizer, Senhor, eis-me aqui, porque eu sou teu soldado, eu fui chamado por ti, foi tu que me arregimentou, então eis-me aqui. Mas se você vir que é muito light, que as coisas estão acontecendo muito facilmente, como tem? Desconfie porque não é assim. Então se você está debaixo da palavra, debaixo da promessa, aquieta teu coração. Quieta teu coração, faz o que só você pode fazer, porque se você não fizer, Deus não faz por você. Amém? Então, levando em consideração que os patriarcas jamais teriam que se explicar nos velhos tempos, o pai respondeu ao seu filho mais velho, que estava irado, o pai respondeu com paciência, gentil e cheio de graça. Então lhe respondeu o pai, versículo 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Conclusão. Em dado momento esperamos que Deus se revele sendo um Deus e Pai zangado que exige justiça. Mas através de Jesus Cristo, Ele nos dá amor e graça quando não merecemos. A parábola que Jesus conta no capítulo 15 de Lucas, ao qual nós discorremos hoje, não é sobre 2 filhos desobedientes, não é. É sobre um pai que ama seus filhos incondicionalmente. Quando você peca, como você vê Deus? E o que Deus pensa de você quando você peca? O evangelho tem influenciado você? Você tem aberto a sua boca? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Ou você tem retido igual uma morto, que não dá nada para ninguém? Ou você é o mar da Galileia? Pensa nisso, porque você tem que ter algo no seu coração que vá em direção ao evangelho. Você tem que ter a motivação correta, porque você é muito preciosa, você é muito precioso para Jesus. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia!